Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de, neste momento, também convidar os irmãos para se colocar de pé. Vamos assim fazer a leitura da palavra de Deus e vamos usar como base a lição da escola bíblica dominical, tendo em vista que sexta, sábado e domingo teremos a nossa escola bíblica de obreiros e líderes, e por isso não teremos a escola bíblica no domingo. E concordamos assim com os irmãos da escola dominical que a gente daria a aula hoje à noite, para que não venhamos assim deixar de ter esta lição, tendo em vista a sua grande importância para a nossa vida. Ela traz bastante assuntos que são atuais, propícios e oportuno para a igreja. E nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 7 ao verso de número 9. Os irmãos que puderem, abra a sua Bíblia conosco em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 7 até o verso de número 9. Contamos também com a participação dos irmãos que estão através das redes sociais e também dos irmãos que estão aqui presentes na igreja. Os irmãos que estão em casa sejam um multiplicador desse trabalho, um multiplicador desta obra, nos ajudando assim a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fazedores de tendas, profissionais em missões. E a pergunta que nós deixamos para aqueles que desejarem interagir conosco é: como ser um fazedor de tendas? Ou seja, como usar a nossa profissão para a pregação do Evangelho. E tem uma perguntinha também que é muito interessante: será que nós somos cristãos profissionais ou nós somos profissionais cristãos? É interessante essa pergunta. Essa lição de hoje praticamente objetiva responder isso. Nós somos cristãos profissionais ou nós somos profissionais cristãos? Então, veja que há uma diferença bastante significativa nessa frase, e eu espero que os irmãos em casa aqui também possam compreender esta verdade. Só os irmãos que acharam comigo 2 Tessalonicenses 3, verso 7, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Amém? Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, para juntos estudarmos a Tua poderosa palavra. Fala conosco, fala com a Tua igreja, ó Deus, é o que nós te pedimos e também já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje nós temos como objetivo principal, ou alvo principal desta ministração, que nós venhamos ter condições de conhecer a respeito de profissionais
em missões. Quando a gente fala de profissionais em missões, não estamos falando de uma pessoa que fez um curso de missão e agora a sua profissão é missões. Quando eu usar o termo profissionais em missões ou fazedores de tendas, nós estamos nos referindo a pessoas que elas vão aproveitar a oportunidade de sua profissão para compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, se eu mencionar profissionais em missões, eu estou me referindo a pessoas que usam a sua profissão para pregar o Evangelho. Então, guarde essa definição, tá certo? Nós temos como alvo saber, primeiro, conhecer a respeito de profissionais que serviram em missões, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, eu gostaria de citar 2 exemplos do Antigo Testamento, 2 exemplos do Novo Testamento, que nos traz exatamente uma explicação acerca daquilo que nós estamos tratando, profissionais em missões. Segundo, sentir, ou seja, compreender, compadecer-se dos povos onde é dificultada a divulgação do Evangelho e dos cristãos perseguidos nestas localidades. E por último, decidir usar a sua profissão para testemunhar e evangelizar onde quer que você trabalhe. Fazedores de tendas é uma expressão tirada da profissão de Paulo. Paulo, ele, quando foi preparado para ser um fariseu, um membro do Sinédrio, os seus pais se preocuparam em dar para ele educação religiosa, educação secular, e também deu para Paulo uma profissão, para que ele pudesse ser membro do Sinédrio, mas também tivesse um ganha-pão extra. Caso, de repente, ele não fosse bem sucedido no Sinédrio, ele teria, então, a sua profissão extra. E aí, Paulo aprendeu o ofício de fazer tendas. Paulo era um fazedor de tendas. E mesmo quando Paulo se converte, ele continua fazendo tendas em algumas ocasiões ou em determinadas viagens. E por isso que essa expressão fazedores de tendas, porque havia locais que Paulo ia pregar o Evangelho, que não tinha cristãos ainda, e ele então trabalhava durante o dia ou durante a semana e pregava na sinagoga no final de semana. Então ele era um fazedor de tendas. Já em algumas ocasiões, quando ele chegava em alguns locais que a igreja já estava formada, ele também recebia auxílio da igreja, ele recebia favores da igreja. Mas olhem que na igreja de Corinto e na igreja dos Tessalonicenses, Paulo fez questão de não receber nada deles, tendo em vista que havia na época alguns pregadores itinerantes que se ofereciam para pregar na igreja e depois queria um dinheirinho da igreja. E então, Paulo, quando chegou para pregar nesses locais que a igreja já estava fundada, e sabia desses mestres que queriam sugar dinheiro da igreja, Paulo disse: eu não quero nada de vocês, para que vocês aprendam a imitar o meu exemplo. Então ele fazia tenda de dia e pregava de noite. Fazia tenda de dia e pregava de noite. E ele então vai escrever aos Tessalonicenses aquilo que a gente acabou de ler, e ele vai dizer: estais ciente do modo porque vos convém imitarmos. Jamais comemos pão à custa, à custa de outrem, por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos. Então, por isso, Paulo ele não aceitou nada da igreja ali de Tessalônica. Irmãos, no Nepal, um país onde
na década de 60, ou seja, nos anos 60, não havia sequer uma identificação de um cristão naquele local. E era proibido pregar o evangelho ali. Não havia um cristão sequer. Mas aí, em 1952, o rei hindu, ele vai precisar de profissionais em diversas áreas para atender uma necessidade específica do país. E é exatamente nesse momento que algumas agências missionárias, sabendo desta necessidade, ele reuniu a igreja, os irmãos que tinham profissões, e disse: olha, vocês precisam ser candidatos para trabalhar lá em Nepal, ou no Nepal, para vocês trabalharem e aproveitar o contato com as pessoas e falar do evangelho para elas. E aí vários irmãos da igreja abandonaram o trabalho, abandonaram tudo e se alistaram para trabalhar em outro país, a fim não apenas de trabalhar, mas que à medida que estivesse trabalhando falasse de Jesus, tendo em vista que, embora fosse proibido, ninguém era proibido de dialogar. Então, uma hora ou outra, ele inseria fé no contato com com as pessoas com quem ele atendiam ou para quem eles trabalhavam. Resultado disso é que em algumas décadas depois, em alguns anos depois, ali naquele local, a igreja sai do zero, ou seja, o número de cristãos sai do zero para mais de 1 milhão de cristãos. Mais de 1 milhão de cristãos. Então, o evangelho cresceu de maneira avassaladora. Um local que não tinha um cristão sequer, sem plantar igreja, né? Missionário não foi plantar igreja, ele somente no consultório, somente lá no meio do mestre de obra, somente lá no seu escritório, eles começaram a falar de Jesus e de repente eles começaram a ganhar almas para aquele local. E aí Nepal sai do zero para 1 milhão de cristãos. E como isso é possível? Usando a sua profissão. Então veja que no contexto onde cada cristão está inserido, ele pode ser um missionário ali. Ele pode pregar o evangelho ali, ele pode levar a palavra de Deus naquele ambiente onde ele está, fazendo amizade com as pessoas e aproveitando a oportunidade para falar de Jesus para ela. Nós vivemos hoje, irmãos, numa época em que os cristãos é tido como chato. E em outras palavras, não temos como retirar isso, são chatos mesmos. Já percebeu? Os irmãos, eles querem evangelizar, na maioria das vezes, na porta das pessoas, incomodando no sono dele da tarde. Chega um domingo à tarde e fica bravo: você tem que me atender, eu vi a palavra de Deus, viu? Acorda, vamos lá. Aí o camarada sai com o olho aberto, outro fechado. Mas que irmão chato, viu? É assim mesmo que se trata. Porque a gente quer ganhá-los importunando, e aí a gente perde. Mas se a gente evangelizar aproveitando a ocasião, aproveitando o momento, se você pega um ônibus, do seu lado tem uma pessoa evangélica, e você de repente começa um diálogo com ela e começa a falar de Jesus para ela. E se a gente pudesse, é claro, a gente está num período difícil, mas se a gente pudesse juntar 5, 6 irmãos, pegar um ônibus só de propósito, e ao sentar perto de alguém, aproveitar para falar, numa viagem, sem ser aquela pessoa que vai diretamente querer provocar um incômodo na pessoa, mas de maneira natural você inseriu o evangelho. E se nós aproveitarmos a nossa profissão, no trabalho, ou um contato com um amigo ou com alguém, a gente pudesse já ali inserir a pregação do evangelho, ensinar aquelas pessoas. Eu estava lendo sobre esta lição e pesquisando, inclusive se formaram hoje o grupo Fazedores de Tênis. Os irmãos procurarem na internet vai ver, é um grupo de evangelização e de pregação do evangelho. E eu encontrei inclusive um homem bastante sucedido na sua vida profissional. Ele é gerente de um banco e ele era cristão, e ele então aproveitou para que cada cliente que ele chegasse, ele começava aos poucos envolvendo aquela pessoa no evangelho. E hoje ele lidera mais de 150 pessoas, de cliente a funcionário, dando estudos bíblicos nos lares dele, fazendo live
ensinando ou convidando para ler um livro da Bíblia, ele vai lendo e vai explicando com as pessoas. Veja como ele está pregando o evangelho. Em nenhum momento ele levou aquelas pessoas à igreja de imediato. Primeiro ele só evangelizou no trabalho, fez um grupo de estudo e começou a ganhar aquelas pessoas para Jesus. Porque a gente tem a ideia muito de que para ganhar alguém a gente tem que trazer ele primeiro aqui. A gente tem que trazê-lo à igreja. E o primeiro contato que a gente faz com ele já é: vá lá na igreja. Não é assim que a gente faz, aborda: vá lá na igreja, vem na minha igreja. Mas a gente precisa ser primeiro igreja para ele. Você precisa ser aquele que vai levar a semente do evangelho lá num diálogo comum com ele. E eu já falei aqui para os irmãos que você pode usar as circunstâncias mais comuns e diárias possíveis para começar um diálogo. A gente vê isso no próprio Jesus. Jesus, ele começa o diálogo com as pessoas a partir das coisas bem naturais. Ele estava com sede, foi na beira de um poço, encontrou uma mulher samaritana e disse: me dá água. Olha como ele começa o diálogo. Você acha que Jesus estava com sede realmente? Entendeu? A Bíblia diz que ele estava cansado, sentou na beira do poço, possivelmente estava com sede. Mas veja como ele começa o diálogo: me dá água. Só que, em outras ocasiões, qualquer judeu esperaria a mulher ir embora e tentava pegar água do poço, ou esperava um judeu vir buscar água, mas não um samaritano. Mas ele fez questão de pedir uma mulher samaritana. E ali começa um diálogo, de maneira bem simples. Se começa agora a falar do evangelho. Você vê Paulo na prisão, chamando o carcereiro: ei, se arrependa ou tu vai para o inferno. Ei, você é funcionário do diabo, está me prendendo. Você vê Paulo fazendo alguma coisa quando ele foi preso lá em Atos 16? Não, o que é que ele faz? Ele simplesmente, dentro da prisão, começa a cantar junto com Silas. E não mais nada, só cantar, só louvar a Deus. De repente, Deus manda um terremoto, a prisão é aberta. Paulo precisa fugir? Não, ficou lá onde estava, talvez continuou cantando. O carcereiro, assustado, pensou: todo mundo vai embora, eu vou ser punido por Roma, então vou morrer lá, é melhor morrer aqui. Tirou a espada e ia se matar. E Paulo fez: calma, não precisa. Estamos todos aqui. Todos aqui. Aí ele gritou: ô Paulo, e o que é que eu faço para ser salvo? Ele não falou ali da salvação, possivelmente, né? Da salvação em Cristo. Ele falou: como é que eu faço para ser salvo de Roma? Porque se você for embora, estou perdido, a prisão está tudo solta. Aí ele fez: calma. Aí Paulo aproveita a ocasião para falar de Jesus para ele. Sabe qual é o resultado? O carcereiro disse assim: vamos lá em casa, na madrugada mesmo. Aí ele levou Paulo em casa. Eu acho que ofereceu um jantar. Paulo aproveitou e evangelizou. Naquela mesma noite, Paulo batizou a família todinha. Foi todo mundo batizado nas águas. Aí Paulo fez o quê? Me leva para a prisão de volta. Veja o testemunho do cristão como é. Levou ele para a prisão de novo, e de manhã foi que Paulo recebeu autorização para ser solto. Mas veja como ele prega o evangelho de maneira bem natural. Às vezes a gente quer ser um incômodo na vida para pregar o evangelho. E isso aí, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Nós podemos pregar o evangelho de maneira bem natural. Você pode, uma costureira, por exemplo, aí chega lá uma pessoa para fazer um remendo, para fazer uma costura, você aproveita para falar: olha, tu sabia que na Bíblia Sagrada Jesus falou sobre remendo? Jesus falou de remendo de costura. Não, peraí, falou, deixa eu te mostrar aqui. E você começa um diálogo com a pessoa de maneira bem natural, sem precisar impor nas pessoas. Porque seu trabalho é falar do evangelho, pregar o evangelho. Quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai despertar as pessoas para Deus. O que é fazer tendas? Fazer tendas, ou seja, fazedores de tendas, são discípulos de Cristo, que quando chamados por Deus, eles são comissionados pela sua igreja, eles usam seus dons, eles usam seus talentos, eles usam suas habilidades profissionais para servir ao Senhor,
em um contexto transcultural, ou seja, fora da igreja, ou até fora da sua cidade. Você pode se oferecer para ir para um país que precisa da sua profissão só para levar o evangelho. Então, você pode pregar o evangelho usando a sua profissão, você pode ser um mensageiro, o seu trabalho pode ser o campo missionário que Deus te chamou para pregar o evangelho. Agora, sabe por que alguns cristãos geralmente têm dificuldade de pregar o evangelho no trabalho? Porque no trabalho ele mente, porque no trabalho ele leva atestado falso, os amigos sabem, entendeu? Ele assina documentos errados. Aí lá ele é tido como crente sem vergonha, né? Eu sei que o crente tem que ser sem vergonha, não é? Mas não nesse sentido aí. Porque Paulo não disse, eu não me envergonho. Veja, Paulo era sem vergonha. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O crente não pode ter vergonha, é um sem vergonha. Mas não nesse sentido aí. Não nesse sentido de fazer coisas erradas. Aí você perde o peso de falar e perde o peso do seu testemunho. E quando você for falar, depois de fazer tudo isso, sua palavra é sem qualquer autoridade. Sabe por que a gente tem dificuldade de pregar para o nosso vizinho? Sabe por quê? Porque a gente briga com o vizinho o tempo todo. Não dá para falar de Jesus para ele. Como é que a gente vai falar de Jesus para o vizinho se a gente fica, às vezes, bate de frente, esculhamba, grita, a gente não fala, não é assim? Às vezes você passa 10 vezes pelo seu vizinho lá e vira o rosto. Aí vai surgir uma oportunidade de você falar de Jesus para ele. Como é que você vai falar para ele? Ele vai dizer assim, irmão, nunca fala comigo, vai vir falar agora. Então você vai ser questionado. Mas nós podemos fazer missões a partir da nossa profissão. Ou seja, o uso da profissão em missões, ela é extremamente importante. A gente vê isso acontecer tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu gostaria de mencionar alguns exemplos aqui para os irmãos. Esse termo fazedores de tendas foi mal interpretado por algumas pessoas que colocaram de missionários autossustentados. Ou seja, tornou-se então sinônimo, né? Fazedores de tendas tornou-se sinônimo de missionários autossustentados. O que na realidade hoje, né, devido à grande necessidade dos povos menos alcançados, se torna uma definição um pouco desapropriada. Então, melhor, aí alguns preferiram chamar de profissionais em missões, ou seja, profissionais que estão fazendo missões na sua área de atuação. Profissionais em missões. Por isso que a gente está usando esses dois termos aqui, que são intercambiáveis, fazedores de tendas e profissionais em missões. Antes da gente falar sobre alguns personagens que foram, então, instrumento de Deus, deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Você também, se quiser responder, o microfone está aqui à disposição, você pode responder também. Irmãos, como a gente pode ser um fazedor de tendas? Ou seja, ser missionários profissionais, ou profissionais em missões, melhor dizendo. Você pode usar a sua profissão, você pode usar o seu campo de trabalho, você pode testemunhar de Cristo no seu ambiente de trabalho, seja falando, seja com testemunho. Você pode compartilhar a sua experiência de fé com essas pessoas. Agora, imagine, irmãos, que você estivesse na situação de Daniel. Lembra Daniel? Israel é destruído, Jerusalém é destruída, Daniel é levado para a Babilônia. Agora imagine se você estivesse na situação de Daniel, ou seja, um profissional cristão servindo ao reino de Nabucodonosor, ou seja, um grupo de pessoas não cristãos. Será que nós agiríamos como ele agiu? Porque Daniel foi um grande exemplo para a Babilônia. O que será que nós faríamos e não faríamos naquilo que Daniel fez? Será que a gente conseguia ser como Daniel foi lá na Babilônia? O que dizer também de Neemias? Será que a gente seria feito Neemias? Neemias tinha uma profissão. E já entrando aqui nos profissionais em missões no Antigo Testamento.
nós temos então esses dois, Daniel e Neemias. Se os irmãos lerem a vida do profeta Daniel, vai perceber que Daniel foi levado para Babilônia como escravo. E agora na Babilônia como escravo, Daniel então toma atitudes que são drásticas, robustas, porque ele está sendo preparado para servir melhor a Babilônia. E neste contexto de preparação, Daniel e seus amigos precisavam se alimentar da comida enviada pelo rei, comida esta consagrada a ídolos. E Daniel resolveu simplesmente não comer daquela comida. E além de decidir não comer, ele faz um desafio com um copeiro, com um cozinheiro. E ele aceita meio duvidoso, mas no final a atitude de Daniel foi uma atitude que trouxe bons resultados para a sua saúde e ficou um testemunho já diante do copeiro, já diante daqueles homens que eram responsáveis pela sua alimentação. Já imaginou? Já fica ali um testemunho. Depois Daniel vai também responder ou revelar sonhos para o rei. Daniel começa a exercer funções de grande escalão na Babilônia. Ele começa então a ganhar destaque. E aí a gente vê que Deus escolheu Daniel para fazer aquilo ali na Babilônia. Veja que Daniel vai exercer a sua profissão lá e vai levar para aquelas pessoas o nome do Deus de Israel, de tal forma que alguns reis chegam a adorar a Deus. Vai dizer: adorado ou glorificado seja o Deus de Daniel. Porque o testemunho de Daniel foi tão forte entre eles que eles passaram a glorificar o Deus de Daniel. Daniel era dedicado à sua vida profissional, de tal forma que Daniel vai alcançando os mais altos escalão do reino, de tal forma que pessoas procuraram um erro na vida de Daniel e não acharam. Um erro. Botaram um Big Brother em Daniel, ficou todo mundo filmando Daniel, vamos ver se ele não erra. Ele erra, ele erra, algum ponto ele vai errar. E ficaram bisbilhotando a vida de Daniel o tempo todo, tentando achar um erro em Daniel. E depois de alguns dias perceberam que era impossível achar algo que pudesse incriminar Daniel. Será que se os ímpios lá na nossa empresa, lá no ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, começaram a acompanhar nossos passos, a tentar achar um erro na gente, para ter com que nos acusar, será que ele encontra? Será que eles acham algo que nos incriminam? E veja que não achando nada contra Daniel, eles tiveram que falsificar um ato. Eles tiveram que criar uma lei que ia de encontro a um hábito comum de Daniel, para poder achá-lo ou ter com que condená-lo. Mas quando alguém parte para essas finalidades, agora é a vez de Deus agir e dar vitória para a sua igreja. O resultado é que Daniel agora, ele vai para a cova dos leões, mas Daniel vai ser livrado porque a mão de Deus estendida estava sobre ele. Interessante, irmãos, é que Daniel passou pelo rei Nabucodonosor, Belsazar e Dário, e diante dos 3 reinos, Daniel foi um exemplo para eles. Foi um exemplo. E o livro encerra com Daniel trazendo grandes revelações. Ou seja, é um homem que usou a sua profissão para fazer também missões. Temos também o caso de Neemias. Neemias, ele era um profissional que vai se identificar com o sofrimento do povo de Israel. Neemias estava trabalhando no palácio real e ele vivia bem no palácio. Ele auxiliava o rei, ele era copeiro do rei. Ele era um homem de posição elevada, chegou a ser governador. Então veja que Daniel estava lá, Neemias estava lá muito bem assistido na sua profissão. E uma vez ele perguntou para um dos seus irmãos como estava Jerusalém. E quando ele ficou sabendo do estado de Jerusalém, ele ficou triste. Quando disseram que os muros de Jerusalém estavam rachados, que a construção estava parada, que tudo estava parado, que os pobres estavam sofrendo, que havia uma grande desestabilização em Jerusalém, ele então ficou triste. E a Bíblia diz que ele resolveu orar.
Ele foi orar, foi falar com Deus. E passou um período de jejum e oração falando com Deus. Até um dia que ele foi se apresentar para servir ao rei, o rei viu o seu semblante. Mas ele já havia orado a Deus, já havia buscado a Deus. E aquele foi o momento oportuno dele testemunhar publicamente para o próprio rei. Irmãos, Deus foi tão forte na vida de Neemias que quando ele falou para o rei aceitou todos os seus pedidos. Ele pediu para ir à sua terra, o rei deixou. Ele pediu recursos, o rei deu. Ele pediu carta, o rei deu. Ele precisou passar em alguns reinos e precisou de autorização, o rei deu. Ele precisou de uma escolta, o rei deu. O rei amparou ele de tudo. Porque quando nós nos comprometemos em ser testemunha de Deus, aonde quer que a gente está, Deus, ele abre porta dentro de porta para que a sua palavra seja pregada. E Deus abençoou ele em todos os ângulos, irmãos. E a gente vê Neemias, então, sendo esse grande missionário de Deus, através da sua própria profissão. No Novo Testamento, nós temos um casal chamado de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. É importante também frisar para os irmãos que Áquila e Priscila não é um casal homossexual, não, viu? Né? Áquila e Priscila, dois nomes femininos, né? Mas no século I, o nome Áquila era muito comum ser dado aos homens. Então, Áquila é um homem, Priscila é uma mulher, tá certo? Então, Áquila é o esposo de Priscila, ou de Prisca. E este casal, eles eram então profissionais, né, fazedores de tendas. E a Bíblia diz que Paulo, quando encontra esse casal, lá em Atos 18... Quando Paulo encontra esse casal, Paulo então se identifica com eles, trabalha fazendo tenda com eles e aproveita para pregar o evangelho. A casa de Áquila e Priscila se transformou numa igreja. Lá em Romanos 16, Paulo cita a igreja que está na casa de Áquila e de Priscila. Ou seja, eles eram fazedores de tendas e usavam a sua profissão até mesmo para o sustento de Paulo. Paulo vai dizer que eles foram capazes de dar a própria vida pelo apóstolo, para que o apóstolo pudesse pregar o evangelho. Possivelmente, quando Paulo esteve com eles, Paulo foi sustentado também por eles, teve o amparo e o cuidado de Áquila e Priscila. Ou seja, eles foram pessoas que exerciam a sua atividade profissional, mas eram testemunhas de Cristo, pregadores de Cristo, através da sua profissão. Observamos então que a sua contribuição missionária para a obra missionária foi tão importante que trouxe conforto para a vida das pessoas daquela região. Embora a Bíblia fale bem pouco deles, nós vemos então que é o testemunho que Paulo vai dar acerca deles, de que havia uma igreja na casa dele, de que ele esteve com Paulo alguns dias e Paulo possivelmente foi então amparado e cuidado por Áquila e por Priscila. Eles mostraram que um profissional, mesmo não no sentido, não se sentindo chamado por Deus para dedicar a vida inteira à obra missionária, eles foram missionários fazendo tendas. Onde eles estavam fazendo tendas, eles então pregavam a palavra de Deus, eles levavam a mensagem de Deus para as pessoas. Meus irmãos, diante deste exemplo que nós acabamos de ver, com uma aplicação geral da nossa lição, nós precisamos entender que no século 21, irmãos, as igrejas hoje sofrem muito, porque cada vez mais a gente perdeu aquele tipo de crente que ele se doa para a obra de Deus, que ele se doa para fazer o evangelho, para pregar o evangelho, para levar a mensagem do evangelho. Olha, para você ter uma ideia, as grandes igrejas hoje, que têm um recurso financeiro mais sofisticado, sabe o que é que está acontecendo? Eles não encontram ninguém para maestrar o coral, não encontram ninguém para maestrar a banda, não encontram ninguém para ser superintendente de jovens, não encontram ninguém para ser superintendente de escola bíblica dominical. E sabe o que é que acontece? Eles têm que dar um salário para cada um dessas pessoas para poder dedicar ao trabalho da igreja. Já imaginou? Ou então para. Porque as pessoas agora, elas não querem mais fazer a obra de Deus aonde quer que elas estejam, e nem mesmo na igreja o prazer da obra foi embora.
Hoje as pessoas, elas querem fazer se houver algo em troca para elas. Tem pessoas até que servem na igreja para ter cargos na igreja, já imaginou? Estou ali para crescer. Se eu não for presbítero esse ano, se eu não for evangelista esse ano, se eu não for pastor esse ano, entendeu? E eles acham que ser diácono é um curso para presbítero, ser presbítero é o curso de evangelista, e ser evangelista é o curso para pastor. E não é. Não é. Agora veja como nós precisamos, irmãos, compreender que a sua profissão, eu vou citar exemplo aqui dos irmãos, né? A irmã Glorinha, enfermeira, ela pode usar a profissão dela para aproveitar e levar a mensagem do evangelho. É furando e falando de Jesus, né? Toma agulha para cima, tá doendo? Dói mais, né? Se você morrer sem Cristo, viu? Né? A irmã Ivone, né, com as suas táticas culinárias, né, pode falar de Jesus ao cozinhar, né? Pode chamar um vizinho para ajudar a fazer aquela refeição e aproveita para falar de Jesus. Fala que Cristo é o sabor, não é verdade? É o sal. Fala da água, que é a palavra de Deus. Né? O presbítero lá na obra, lá aproveita para testemunhar de Cristo. Paulo lá na clínica aproveita para testemunhar de Cristo. Não é assim? A irmã Edilene lá na barraquinha passa o confeito, passa o picolé, passa o sorvete e vai falando também de Jesus. Comprou um, leva uma literatura para você meditar. Olha, tal dia eu estou agendando um culto aqui na minha casa, você pode vir aqui participar comigo, vai ser uma honra muito grande lhe receber. Faz um culto familiar lá e chama aqueles clientes para participarem. Você pode pegar contato dessas pessoas que você tem contato diariamente para mandar mensagens para ela, compartilhar a palavra para ela. Nós podemos pregar de diversas formas. O problema é que a gente está esperando a igreja agendar o dia do evangelismo. Aí quando a gente agenda o dia, bateu num dia que você não pode vir, ó, aí mais um mês sem evangelizar. Mas você pode falar de Jesus aonde quer que você esteja. Você pode levar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho com as pessoas. É extremamente importante que nós, irmãos, estejamos inseridos nesse trabalho de compartilhar o evangelho a todas as pessoas, usando a nossa profissão. E eu vou encerrar, irmãos, falando um texto de Paulo. Paulo diz assim: aquele que trabalha, né, ou que serve, ele deve servir como se a Deus estivesse servindo. Não é assim que diz o texto? Ele fala que se você estiver trabalhando para alguém, você deve trabalhar para ela como se para Deus estivesse fazendo. O que é que a gente entende com essa expressão de Paulo? É que nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, mas você pode ter sido, irmã Glorinha pode ter chamada para ser enfermeira. Ali é o ministério dela. Deus a convocou para cuidar de pessoas. Isso é o ministério dela. Ela pode nunca ser nada aqui na igreja. Só, nada no sentido assim de exercer funções, de exercer cargos eclesiásticos, mas ela pode perceber e descobrir que Deus a chamou para ser enfermeira. É um dom de Deus fazer isso, e ela pode fazer isso para a glória de Deus, trabalhando como se o Senhor estivesse fazendo. É nesse sentido que Paulo diz: façais tudo para a glória de Deus, porque você pode exercer sua profissão para a glória de Deus. Você pode exercer a sua profissão para levar o evangelho. E quando eu falo levar o evangelho, não falo que você tem que exercer a profissão e tem que obrigatoriamente falar para as pessoas de Cristo verbalmente. Olha, irmãos, quando um crente ele trabalha honestamente, retamente, com integridade, com exemplo no falar, no agir, na maneira de se portar, a sua vida já é a maior mensagem. Já é a maior mensagem. Tem pessoas lá que só em ver essa sua integridade, essa sua honestidade, só em ver, vai ter momento que vai precisar de alguma coisa assim: fulano, tu pode orar por mim, tu é crente, não é?
Porque ela viu o testemunho em você. Ela viu o testemunho em você. Então veja que é muito importante nós pregarmos o evangelho a partir da nossa profissão. E a irmã que é dona de casa, irmãos? Você sabia que a dona de casa, a mãe de filhos, o pai, ele também, ali é um ministério também que Deus deu a ele? Viu? Ser pai, ser mãe, é um ministério que Deus deu para nós exercermos. É por isso que aqui também nós precisamos entender que o ministério de Deus para nossa, o chamado de Deus para a nossa vida, ele é um ministério duplo, ou seja, misto. Nós somos chamados para várias funções. Eu sou pastor aqui na igreja e sou pastor em casa, mas tem hora que a minha esposa precisa de mim, minha filha precisa de mim, não como pastor, precisa como pai. Eu preciso exercer o ministério de pai, o ministério de esposo. E quando eu não faço isso correto, eu deixo o meu ministério de lado, eu desprezo o meu ministério. Isso vai, ao desprezar meu ministério, glória a Deus, irmã, eu estava quase parando com essa água aqui, a gente vai até meia-noite agora, viu? Não, irmãs, não falo nada com ela não, viu? Nem desejo nada a ela. Então, irmãos, a dona de casa, ela também está exercendo o seu ministério. É por isso que a dona de casa ser zelosa pela sua casa, cuidar bem do seu esposo, cuidar bem da sua filha, do seu filho, zelar pelo bem-estar da sua casa, esse é o ministério. Deus é glorificado, irmãos, ou não é? O esposo chega em casa, né? Falar de Bento aqui, Bento chega em casa 9 da noite, uma rotina extremamente exaustiva. Aí quando chegar em casa, a mulher está sentada no sofá assistindo TV, com a perna para cima, no zap, nem assiste, nem mexe no zap, e diz: ô amor, chegasse agora, vai tomar um banho para preparar uma janta? Vai para a cozinha fazer o café. Irmão, aí o marido sai da linha, né, do trilho, não é isso? Aí solta o verbo, aí diz: tu tá cheio de cão, chegasse a trabalhar cheio de cão. Foi: não, é porque você já estava cheio de cão em casa. Entendeu? Eu estou dando exemplos aqui, é um exemplo, viu, irmão? Estou dando um exemplo para você entender que esse é o ministério em casa. Se você não zela pela sua casa, você não está glorificando a Deus na sua casa. Você não está... Aí se o esposo não é evangélico, se os filhos não é, piora as coisas. Porque tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Deve ser feito, não apenas feito, mas deve ser bem feito. Porque no final não é só para o seu esposo que você está fazendo. Não é para o seu filho apenas que você está fazendo. E o esposo também não está fazendo só pela sua esposa. Ele está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Está fazendo para a glória de Deus. Então, você pode ser também, porque a mulher, embora não trabalhe às vezes lá fora secularmente, ela trabalha muito em casa, às vezes até mais, não é? Trabalha muito em casa. Então, trabalhar em casa também é o seu ministério. É por isso que a mulher não pode abandonar, por exemplo... Foi revelação, foi? É a senhora que... A senhora é barbeira, corta cabelo. É mesmo. Exerce um ministério completo, irmã Ivone, viu? Deus abençoe. Amém, amém, tá vendo? Então, irmãos, encerrando, viu? Então, entendam que quando eu sou o pai que a Bíblia pede que eu seja, eu estou glorificando a Deus também em casa. A esposa, quando cuida bem do seu esposo da casa, também está glorificando a Deus. Então, a mulher que costuma deixar o prato uma semana na pia, né, apodrecendo, né? Você está sendo uma mulher que não está glorificando a Deus em casa.
Viu? Não está glorificando a Deus em casa. O marido também, que sabendo que a mulher passou o dia inteiro para deixar aquela cerâmica brilhando, né? E ele chega com o pé sujo e entra de todo jeito e não está nem aí, a mulher vai falar e ele diz, é assim mesmo. Né? Saiba que você também está sendo um empecilho para que haja a glória de Deus na sua casa. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.